É, meu velho, começou a palhaçada na França, viu? O Endrick foi expulso na sexta partida dele pelo Lyon e você deve ter acompanhado tudo o que aconteceu, que assim, foi pra revoltar quem realmente tá acompanhando essa passagem do Endrick, que pô, tinha tudo pra ser perfeita nesse início, tá? O cara chegou por lá, fazendo gols, dando assistência, mostrando uma personalidade que chamou uma atenção pra Liga Francesa, que nem com o melhor do mundo lá, com o Dembélé jogando no PSG, a Liga Francesa conseguiu atrair, cara. O Endrick realmente chegou no Lyon mostrando que ele merecia espaço no Real Madrid, que ele era um cara para chegar em qualquer lugar do mundo e brilhar pelo talento que esse cara tem. É um talento geracional, o Endrick. Mas o que aconteceu? Veio o juiz, o barbudinho, quis aparecer mais do que todo mundo. Com poucos minutos de jogo, o Endrick sofreu uma falta, ele não deu o amarelo. E você entende, você fala, poxa, é o critério da arbitragem, tá tudo bem, a partir daqui ele vai deixar o jogo seguindo esse tom, mas não. Pouco depois o Endrick foi ali no mesmo jogador, talvez para descontar ou não, fez uma falta mais leve que a do cara e já foi amarelado. E aí no segundo tempo não teve jeito, o Endrick sofreu uma falta, quando ele passa o pé no jogador, o árbitro que não deu a falta resolveu ir lá, deu o amarelo pro Endrick, expulsou, foi no VAR, viu o lance e resolveu expulsar o jogador direto, que tirou o amarelo. Assim, cara, vou ser bem sincero pra vocês, a gente já sabe como funciona a Liga Francesa, é uma liga física, uma liga que os caras batem pra caramba e que o juiz não protege, parece ter algum problema com os brasileiros, porque assim ó, o Mbappé apanhava por lá e era falta, o Dembélé apanha por lá e é falta, agora o Neymar tomava pancada, vida que seguia. O Endrick toma pancada, vida que segue. Parece que os caras não se importam muito. Então assim, é realmente uma coisa ruim da gente ver, perceber que o Endrick, que tinha tudo para seguir no Lyon, arrebentando, fazendo muito sucesso por lá, já tá fora do próximo jogo. É claro que não vai ser esse juiz que vai atrapalhar a passagem do Endrick por lá. O Lyon, diferente do que aconteceu no PSG, já abraçou o Endrick, tá dando toda a moral pra ele. O treinador falou, olha, tá errado aqui, o juiz tinha que ter dado a falta. Então assim, estão saindo em defesa do brasileiro, mas é ridículo o que estão fazendo. Já teve jornal na Espanha detonando o Endrick por ter sido expulso, falou que foi a pior partida dele com a camisa do Lyon. E cara, isso vai acontecer, pô. Pô, a gente tá falando aqui, meu velho, de um moleque de 19 anos que chegou por lá agora no campeonato francês, tá arrebentando. Ele tem 6 jogos e 6 participações em gols. O cara já meteu hat-trick, já deu assistência. O Endrick tá jogando muita bola. Quem tá acompanhando tá vendo o quanto ele tá sendo caçado. Nesse jogo que ele foi expulso, os caras estavam fazendo um revezamento de falta, dando porrada nele pra caramba. Ele jogou pela ponta direita, mais longe do gol e faz parte. O time do Lyon venceu a partida, é um time muito bom e o Endrick chegou para ser a cereja do bolo realmente, para ser aquele cara que faz o Lyon dar aquele salto de qualidade que falta, sabe? Aquele cara que, ó, esse daqui, além do time ser bom, do time tá jogando bem, a gente tem esse cara para dar esse salto de qualidade. Mas é realmente lamentável o que aconteceu, tá? O que aconteceu na França foi o juiz querendo se aparecer e o Endrick tomando porrada demais por uma liga que realmente não protege o talento. A França não protege o talento. Prefere muito mais lá na Ligue 1 os caras ver os caras fortes, trombando, brigando, um jogo físico que é assim desde os anos 2000, quando o Ronaldinho chegou por lá, até hoje, irmão, entendeu? O Juninho Pernambucano era só tapa para não ficar tomando porrada. O Fred foi para lá, apanhou também igual burro na água, não tem conversa. Os caras batem que é um absurdo, tá? Tanto que brasileiros que os caras fizeram um sucesso recentemente lá pelo Lyon, por exemplo, na França, são caras, pô, que realmente são troncudos. É o Memphis Depay no Lyon, pô, o Paquetá e o Bruno Guimarães, que são tanque mesmo, os caras no meio campo. Então os caras aguentam porrada, os caras protegem bem. Agora quando você pega um cara igual o Neymar, que pô, é puro talento, o Neymar não joga com o corpo, o Neymar joga com a habilidade, o cara sofre por lá. O Endrick tem essa mescla, ele também tem essa questão do talento, de conseguir muito bem, sabe, bater de volta, proteger. O Endrick é um cara forte. E talvez isso vai mais castigar ele na França do que propriamente ajudar o jogador. Porque quando ele fizer qualquer coisa é cartão e quando ele apanhar, segue o jogo. É lamentável, meu irmão. Lamentável, e a França mais uma vez de palhaçada com o brasileiro. Mas hoje a gente vai falar de muita coisa, tá? Hoje a gente vai falar de Clássico Paulista, vai falar dos resultados das principais ligas do mundo, do golaço do Antony contra o Atlético de Madrid, o United vivendo uma fase excelente. Vamos falar aqui também do Cristiano Ronaldo podendo jogar muito junto com o Messi e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes, ó, se você não é inscrito, já se inscreve aqui agora, dá essa moral pro Rodrigão. O Nils tá voltando
voltando com tudo e agora eu conto com você para me ajudar a tocar esse projeto e arrebentar, tá? Esse vídeo vai sair em collab lá com o Futflix, então se você tá no Futflix aqui, tá vendo esse vídeo? Já se inscreve no News, que aqui todo dia, meio-dia e meia, sai o vídeo de notícia para vocês, beleza? Então se inscreve, roda a vinheta e vem comigo. O Palmeiras venceu o clássico dentro da casa do Corinthians. Pois é, meus amigos, não teve jeito. O Verdão venceu o gol do Flaco Lopes e olha, é aquela coisa. Muita gente do Corinthians saiu dizendo que, poxa, o Corinthians foi superior durante o jogo. O Corinthians amassou o Palmeiras. E vamos concordar que em clássico não importa, clássico não se joga, clássico se ganha, cara. O Corinthians teve chance de ganhar, o Palmeiras também desperdiçou algumas chances. Poxa, o lance do Luigi, que ele rouba a bola do Mateuzinho e demora uma eternidade pra finalizar até que perde a bola, é um absurdo, entende? Pô, jogador, garoto, que chega num jogo desse, tem uma chance de... pô, fazer o nome dele, já é um cara perseguido pela torcida, não pode dar bobeira, meu irmão, senta ali o pé na bola, protege, dá um jeito, não pode perder um gol dessa maneira. O Abel Ferreira mais uma vez foi expulso, nada muda no clássico, sempre é a mesma coisa, reclamação do treinador. Teve um lance que me chamou a atenção, você deve ter reparado também, que foi o Andrés ali cavando um buraco para atrapalhar o Memphis na cobrança de pênalti, depois o Memphis escorrega no mesmo lugar. O Ranieri deu uma entrevista falando sobre isso, o Ranieri mandou real, falou, olha, parabéns pra eles, sabe? Se fosse a gente que fizesse, iam falar, nossa, como eles são espertos, malandrões, não sei o que. Os caras fazem, eu não vou chorar, acontece. E cara, ainda bem que a torcida do Corinthians não tá massacrando o Memphis por ter perdido um pênalti, porque assim, acontece, entendeu? Há pouco tempo aqui, há poucos jogos, o Memphis estava sendo adorado pela partida que ele fez na Supercopa, pelo que ele vinha jogando. Ontem ele jogou muito bem também e perder pênalti faz parte do jogo. O Corinthians tem que ficar atento. Dos últimos 5 pênaltis que o Yuri Alberto bateu, ele perdeu 4. O Dorival mudou o batedor, foi pro Memphis, perdeu de novo. Então assim, tudo bem que escorregou, mas vamos ver o aproveitamento do Memphis no pênalti, porque senão, preciso escolher um batedor que tem um aproveitamento melhor. Não pode desperdiçar chance de pênalti assim. Acontece no clássico, segue, não é pra crucificar o Yuri Alberto porque perdeu aqueles 4, nem crucificar o Memphis porque perdeu ontem. Mas, num futebol tão competitivo, se ficar desperdiçando a penalidade máxima, irmão, pô, aí é brincadeira, entendeu? Aí você coloca a temporada em risco, às vezes por falta de um gol, de 3 pontos aqui, às vezes é um jogo que você não dá muita importância, mas lá no final do campeonato vai fazer uma falta absurda. E essa vitória do Palmeiras em cima do Corinthians serviu muito mais pro Palmeiras do que propriamente pro Corinthians. O Palmeiras estava engasgado com o Timão, né? O Corinthians tá tranquilo, acabou de vencer a Supercopa, foi campeão da Copa do Brasil. Por mais que o Palmeiras recentemente tenha sido mais vitorioso que o Corinthians, com títulos de mais expressão, esse título da Copa do Brasil pro Corinthians, por ser um título de um time que estava vivendo um momento complicado, irmão, esquece, alivia muito mais, tem tudo isso, sabe? O Corinthians agora vai viver uma temporada de muita leveza, sabe? Toda a cobrança que existir vai ser uma cobrança muito mais leve. E eu falo isso porque é a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo. São Paulo venceu a Copa do Brasil, viveu um 2024 mais leve. É claro que o 2025 foi tenebroso e o 2026 só Deus sabe como vai ser, nos proteja, pai. Mas você já entendeu do que eu tô falando. E o que também eu quero dizer pra vocês é o Vitor Roque, tá? Uma ceninha que chama a atenção é que quando o Abel troca ele sai rindo, né? Não fala com o Abel, meio que de biquinho. Quem ficou no jogo foi o Flaco Lopes foi lá e fez o gol. Mas assim, o Vitor Roque a gente já sabe, o cara xinga até a mãe. Então, pra esse malandro aí dar um surto de uma hora pra outra, não é brincadeira, hein? E surto também dos jogadores do Corinthians, né? Porque o Flaco deu uma voadora na bandeirinha, os caras queriam quebrar o pau ali, fechou o pau durante o jogo. Uma bobeira sem fim, porque daqui a pouco um jogador do Corinthians faz a mesma coisa em outro estádio. Cara, é uma hipocrisia do cacete, assim, sabe? Pô, uma voadora na bandeirinha, o cara não pisou no escudo, não fez nada disso, sabe? Não pegou o escudo do Corinthians e massacrou. Dá uma voadora, comemoração. Uma bobeira sem fim essa história de proibir essa comemoração, entende? Daqui a pouco no futebol, você vai fazer gol, vai ter que pedir desculpa, pô, quer anular pra não machucar ninguém? Quer anular pra ninguém ficar chateado? Porque, pô, pelo amor de Deus, cara, o cara não poder comemorar o gol dando uma voadora na bandeirinha. Eu lembro da época que o Aloysio Boi Bandido comemorava dando voadora nos companheiros de time, irmão. E aí, isso aí era o quê? Pô, o cara já deu uma voadora no Muricy, irmão, tá maluco?
E nesse final de semana na Espanha, o Real Madrid venceu o Valência por 2-0 e segue firme na cola do Barcelona lá no Campeonato Espanhol. A diferença agora é de 1 ponto, tá? O Betis também venceu o Atlético de Madrid com um golaço sensacional do Antony. Na Inglaterra, com o gol do Haaland, o City venceu o Liverpool e segue vivo na cola do Arsenal na Premier League. Estão a 6 pontos dos Gunners. Na Bundesliga, o Bayern de Munique atropelou o Hoffenheim por 5-1. E olha, teve 2 gols do Harry Kane e um hat-trick do Luis Dias. Na Série A italiana, a Internazionale visitou o Sassuolo e venceu o jogo por 5-0. A Juventus empatou em casa por 2-2 com a Lazio. Na França, teve a vitória do Lyon sobre o Nantes, mesmo com a expulsão do Endrick. E o PSG goleou o Olympique de Marselha com um golaço do Dembélé, que olha, pode concorrer ao Puskás esse gol do Dembélé, viu? E irmão, acabei de falar do golaço do Antony e a gente tem que falar sobre o brasileiro que na Espanha tá jogando muita bola, tá? Eu sei que, poxa, todo mundo então, pelo que todo mundo fala que esse tem que ir pra seleção, aquele tem que ir pra seleção, pô, daqui a pouco tem que convocar 65 jogadores pra ir pra Copa do Mundo, mas cara, eu preciso falar do Antony, velho. Que temporada sensacional que tá vivendo o Antony com a camisa do Betis. São 28 jogos, 10 gols, 8 assistências. São 18 participações em gols em 28 jogos. Jogando, cara, na La Liga, num time que não é fortaço, não. Então assim, ele não tá jogando no Real Madrid, no Barcelona. Ele tá jogando no Betis, cara. Jogando focado, sabe? Tá realmente um cara que tá com a cabeça no futebol, que passou por muitos problemas, que no United não conseguiu entregar. Mas hoje, dentro do que ele tá jogando no futebol espanhol, ele merece ser olhado com carinho pelo Carlo Ancelotti. Ele tem o mesmo número de gols que o Vinícius Júnior, e ele não tá concorrendo com o Vini, tá concorrendo por uma ponta direita na seleção brasileira, por um espaço naquele lado, que olha, hoje, quem a gente tem naquele lado? O Luiz Henrique jogando lá na Rússia, será que merece mais do que o Antony? Será que se a gente olhar com carinho e pensar que, poxa, o Rodrigo também pode atuar por ali, o Rodrigo faz uma temporada melhor que a do Antony? Seja sincero aí, cara. Fala comigo, meu velho. O Rodrigo merece hoje seleção brasileira mais do que o Antony? Eu sei, o Rodrigo pode fazer mais funções, joga de falso 9, joga de 10, joga pela esquerda, joga pela direita. Eu entendo a versatilidade e nem tô tentando diminuir o Rodrigo. Mas, pô, se você zerar, passar uma borracha, esquecer o histórico, o Antony hoje, por essa temporada, não merece mais seleção brasileira do que o Rodrigo, cara? O que é que o Rodrigo tem jogado para justificar a vaga dele na seleção? O que é que o Luiz Henrique tá fazendo lá na França que justifica ele merecer mais a seleção do que o Antony, sabe? Eu sei, pô, a gente tem o Savinho, tem o próprio, que também não tá merecendo tanto seleção assim nessa temporada. A gente tem o Estevão, que, pô, esse sim é dono da posição e eu entendo, mas o Antony tá fazendo e muito por merecer essa vaga dele, cara. O Antony tá jogando muita bola e o golaço que ele fez contra o Atlético de Madrid mostra que ele não é um cara que tá aqui só pra jogo pequeno, pra enfrentar o Albacete e outros clubes não, cara. Enfrentando, pô, foi o gol da vitória, foi 1-0 a partida, o gol dele decidiu o jogo e durante a partida inteira ele tava querendo muito. Ele achou um gol pro Betis que, meu irmão, sinceramente, sem ele não teria saído a vitória, como foi em vários outros jogos da equipe espanhola. O Endrick tá carregando o Betis. E será que ele não merece uma chance na seleção brasileira? Outros, por muito menos, conseguiram essa vaga que o Ancelotti está negando pro Antony, tá? Não estou dizendo quem tem que sair, mas eu acho que o Ancelotti tem que dar um jeito de pelo menos testar o Antony antes da Copa do Mundo. E você, acha que eu tô maluco? E o Manchester United em mais uma vitória e tá perto de decretar o fim do infame meme de cortar o cabelo depois de 5 vitórias. Tá chegando contra o West Ham, os Red Devils podem chegar à 5ª vitória consecutiva, uma série de 100% com o Michael Carrick, cara. E olha, quem tá jogando muita bola nesse United é o Bruno Fernandes. E aí eu vou falar pra você, tá? Eu não sou grande fã do Bruno Fernandes, você já sabe, eu acho ele paneleiro, os problemas que ele teve com o Cristiano Ronaldo. Por eu ser muito fã do CR7, me incomoda um pouco a postura do Bruno Fernandes, mas cara, como o Ruben Amorim estava fazendo mal para esse Manchester United, eu sei que daqui a pouco tudo pode desandar com o Carrick também, eu entendo. Mas cara, o cara recuou o Bruno Fernandes para uma outra função, um dos caras que mais entregam no Manchester, que entrega assistência, que entrega gol. Agora nessa passagem, juntando o Carrick e o assistente, cara, ele já tem 6 assistências, tem gol marcado. O Bruno tá jogando um bolão e com o Amorim ele não tava entregando nada. O Amorim conseguiu
atrapalhar o que estava funcionando no United e não conseguiu melhorar as outras áreas, entende? É como se assim, ó, pô, peraí, o meio campo estava funcionando muito bem, mas agora a gente não tá tomando mais gol, eu arrumei a defesa, só que infelizmente o meu meio campo não tá criando tanto. Ele não melhorou a defesa, prejudicou a criação no meio campo, o ataque não entregava, as contratações que ele pediu... entende? A gente não sabe se é o ideal, é por isso que eu falo, a diretoria não pode entregar tudo que o treinador quer, sabe? Se você entrega tudo fora do projeto do clube, só porque aquele cara chega pra mudar, e se não der certo? Olha o Amorim, o United entregou as chaves do clube pra ele e ele fez tudo errado. Mais uma vez o United vai recomeçar do zero. Graças a Deus com o Michael Carrick, o United, que é um dos times que eu mais gosto, tá, cara? Cara, eu acho que eu gosto mais do United do que do Arsenal, e o Arsenal tem uma identificação por uma questão, enfim, histórica, de jogadores africanos e brasileiros que passaram pelo Arsenal, que me causam essa identificação de um clube que dá tanta essa oportunidade para jogadores negros. Lá atrás já fazia isso. Eu tenho uma identificação muito forte com o Arsenal, eu gosto muito. Mas o United... como eu queria que o United fosse campeão de novo, porque eu gosto do Manchester, cara. Incrível. E graças a Deus vai vir a quinta vitória. Irmão, pô, olha o tamanho do cabelo do moleque, pô, tá de sacanagem. Voltando um pouco pro futebol brasileiro, a gente tem que falar do John Arias. Pois é, ainda não estreou pelo Palmeiras, pediu mais um tempo pra estar pronto pra estrear. Eu acredito que ele não vai voltar antes do Palmeiras enfrentar o Fluminense, só depois que ele vai jogar, já pra evitar agora esse encontro com o Fluminense. Cara, vou ser bem sincero, 25 milhões de euros que o Palmeiras pagou pelo John Arias. É um dinheiro que eu tenho que ser sincero pra vocês, é muito dinheiro, mas o Arias também é muito jogador pro futebol brasileiro. Não é um cara que tá velho, não tem 30 anos ainda, o Arias vai jogar 3, 4 temporadas por aqui em altíssimo nível, é um cara que vai ter mercado depois pra jogar numa Arábia, pra jogar numa MLS, que o Palmeiras pode até fazer uma quirelinha com o Arias depois, entende? E é um jogador que, meu irmão, muda patamar de ataque, de setor. Não acho que ele muda o patamar do time, mas ele é um jogador que, pô, você é maluco, pô. Hoje no Palmeiras joga naquele setor o Alan, que eu acho baita jogador, tá na mira do Napoli. Mas se entra o Arias por ali, a gente sabe que o time vai crescer. Com todo respeito ao Alan, que eu acho que pode bater um teto maior que o Arias hoje é um jogador muito mais pronto, muito mais perigoso, muito mais jogador pra esse Palmeiras. É um cara que quando começar o jogo, os caras vão dar a bola nele e vai falar resolve, sabe? Enquanto o Palmeiras tem problemas que não pode contar com o Paulinho, que é um jogador que chegou machucado, que meu Deus do céu, como isso não se resolve logo, o John Arias vai ajudar o Palmeiras a dar um salto que vai ser assustador. E digo pra você, no fim da temporada a gente vai olhar esse valor e vai ver que saiu barato. Esses 25 milhões de euros vai sair barato. Hoje é muito caro, é muito dinheiro, mas vai ficar barato. E o Corinthians está perto de oficializar a contratação do Alan do Flamengo. E meu irmão, pelo amor de Deus, o Alan precisa se encontrar de vez, cara. O Alan saiu do Atlético Mineiro como grande jogador, era a grande contratação do Flamengo, e depois de lesões, problemas, no Flamengo ele não conseguiu entregar nada. E hoje o Alan é tratado, pô, não é que ele tá sendo negociado, ele tá sendo despachado do Flamengo, empurrado, colocado pra fora, chutado, pô, escorraçado do rubro-negro carioca. Irmão, esse cara já entrou em negociação com o São Paulo, e o São Paulo meio que desistiu da história. O Santos teve interesse agora, ele vai pro Corinthians, ele ia pra onde? Ele vai pra qualquer lugar menos ficar no Flamengo. O Alan precisa respirar novos ares, e chega no Corinthians agora, pra mim, mais útil pro Corinthians do que seria o Alisson, por exemplo, que ia do São Paulo pro Corinthians. Eu acho que o Alan chega no Corinthians com a chance de se reinventar, de se reencontrar no futebol. O Dorival sabe muito dessas coisas, vai utilizar o Alan de uma maneira melhor. O Vasco também mostrou interesse no jogador. Eu gostava muito do Alan no Galo e não entendo como no Flamengo ele não deu certo de maneira nenhuma. É um cara que no Fluminense já jogou bola, a passagem dele no Galo foi maravilhosa e não dá pra entender ele tão abaixo durante tanto tempo no Flamengo, cara. Sei que a exigência no Flamengo é alta, que às vezes a gente espera muito do jogador no Flamengo, mas a verdade é que o Alan entregou pouco. O futebol do Alan não seria suficiente para jogar no Primavera hoje. O Alan no Flamengo estava entregando muito pouco. Mas pelo histórico, pelo que a gente já viu do jogador no passado, pô, pelo amor de Deus, 2021 do Alan é assustador. Ele e o Jair no Galo, pô, com todo, desculpa a palavra, mas PQP, os caras jogaram um absurdo, irmão. E eu acredito que esse cara nos aprendeu a jogar bola. Boa sorte pra ele no Corinthians, parece que tá tudo certo. O Corinthians vai pagar
os salários do jogador e se quiser ficar com ele em definitivo vai pagar 12 milhões de reais pro Flamengo no final do ano. Acho que vai dar certo no Corinthians. Acho que vai dar certo, cara. Acho que vai dar certo. Segundo apurou a ESPN, o Richarlison tá apalavrado com o Flamengo em uma preferência de defender o rubro-negro carioca em um retorno ao Brasil. Inclusive, o atacante já tem acordo com o Tottenham para no meio do ano deixar a equipe após a Copa do Mundo de 2026. O Pombo tem esse acordo com o Flamengo, mas a ideia do jogador é seguir no futebol europeu. Se voltar ao Brasil, a preferência vai ser do Flamengo, já que o jogador acordou isso com o rubro-negro carioca. Para deixar o Tottenham, ele sabe que qualquer clube interessado vai ter que pagar 25 milhões de euros para os londrinos. Cara, e o Alexandre do Sampaio Correia, que passou mal no jogo contra o Flamengo, já tá fora de perigo, gravou um recado lá da UTI, o jogador tá bem, tá se recuperando, passou por todos os exames no hospital e em breve já deve estar em casa. O Dorival Júnior, na entrevista depois da derrota no derby, disse que não pediu o marroquino Zakaria Labiadje, que tá chegando no Corinthians, e também disse que ele conhece muito pouco do jogador, que foi uma escolha e uma oportunidade de mercado que a diretoria viu. O Luiz Castro barrou a saída do Wagner Leonardo do Grêmio. O zagueirão, que tem sido muito procurado por clubes do futebol europeu, já sabe que agora ele não vai sair do Imortal porque ele é visto como um jogador importante demais para o projeto e para a temporada. O Gabriel Brazão, goleiro do Santos, afirmou que está jogando no sacrifício e que está disposto a pular até na bala para defender o treinador Vojvoda no Peixão. E meu amigo, não vai se iludir. Eu não estou iludido e não quero te iludir. Mas o Cristiano Ronaldo tá com muito problema na Arábia Saudita, tá enfrentando um problema lá com o fundo soberano, ele não tem gostado da maneira que, na visão dele, o Al Hilal é privilegiado pelo fundo soberano saudita. A governança saudita respondeu ele, a liga, dizendo que cada time é gerido de maneira individual, que o fundo saudita tá lá e dá total liberdade para os clubes decidirem quem vão contratar ou não. O Cristiano Ronaldo tá de greve, diz que não vai entrar em campo se nada não mudar. Tem uma brecha no contrato dele que ele pode deixar a equipe saudita no meio do ano, e no meio de tudo isso tem muita gente de olho no Cristiano Ronaldo mesmo com 41 anos. O cara segue sendo monitorado, seguido, com vários clubes de olho. O Sporting tá de olho na situação, falaram do possível retorno ao Manchester United, aí eu acho que é um pouquinho mais distante. Mas tem um cara que tá olhando a situação toda, que é o David Beckham, que é um coproprietário do Inter Miami. E o sonho dele é juntar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time. Eu não vou me iludir, mas como seria louco! Como eu queria que isso acontecesse, mas eu não vou me iludir. Aqui eu vou ficar parado, não vou tomar um lado nessa história, mas como seria sensacional, cara, porque a gente tem a oportunidade de ver isso, sabe? Messi e Cristiano Ronaldo jogando no mesmo time. Nunca na história a gente podia imaginar que isso ia acontecer, sabe? Quando os dois estavam mais jovens, talvez com esse contrato maluco que o Cristiano assinou com o Al Nassr, que, meu irmão, bilhões e bilhões por ano, a gente olhou e falou, pô, isso nunca vai acontecer. Mas agora tá tão perto, parece tão real. Cristiano saindo do Al Nassr, Beckham, converse, faça acontecer. Imagine quantas pessoas não iam parar no mundo pra ver isso, cara. Pra ver, pô, hoje, pô, que dia é hoje? Quinta-feira vai ter Cristiano Ronaldo e Messi. Que dia é hoje? Hoje é sábado. Pô, hoje tem jogo do Inter Miami, eu vou... Cara, o mundo pararia pra assistir. A gente tá falando dos dois maiores jogadores da sua geração, dois maiores dos jogadores da história do futebol, irmão. Esses caras estão no panteão da bola. Esses caras jogando... Pô, tá maluco, pô, tá maluco. Pô, isso é loucura, pô. Isso é loucura, meu amigo. Sabe, lá atrás, nos anos 90, ou início dos anos 2000... Na Itália eles tinham aqueles jogos festivos, tá? Os caras conseguiram colocar pra jogar junto Ronaldo Fenômeno e Batistuta, dois dos maiores camisas 9 daquela época lá no futebol italiano. O Ronaldo foi jogar de 10, o Batistuta jogou de 9, meu, fluía, a coisa era linda, maravilhosa. Tem esse jogo no YouTube, procura Ronaldo e Batistuta. Cara, era uma coisa que todo mundo queria ver e naquele jogo específico aconteceu. Mas Cristiano Ronaldo e Messi é uma coisa maior, pô... Eu não vou me iludir. E você? Vai se iludir? O que você achou do News, desse formato, desse jeito aqui, da gente trocando mais ideias sobre o que tá acontecendo na bola? Comenta aqui, diz o que eu posso melhorar nesse programa, o que você gostou, o que você não gostou, o que tem que mudar, o que você quer ver aqui, tá bom? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo amanhã, meio-dia e meia, eu tô aqui, valeu e tchau, tchau.